E lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, estamos no ar mais uma vez aí com o programa Papo Teológico, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Web TK Gospel. É muito bom estar você. O Guilherme já fez aí que eu tô plagiando. Eu fiz de propósito, tô plagiando já. Tô plagiando aqui, já tô plagiando. Fala, aqui. gente, que isso? Então, já que tu falou isso, te apresenta, Guilherme, que semana passada tu não tava, galera, ó, sempre quando tu não tá, além de audiência cair, a gente ouve muita crítica no celular, assim, cadê o Guilherme? Então dá uma saudação aí pra galera. A audiência chega a aumentar quando eu não tô, que fica um programa melhor, que eu não fico atrapalhando no meio. Mas brincadeiras à parte, boa noite, gente. Mais uma vez é uma honra estar aqui no Papo Teológico de hoje. Eu tava ali até conversando antes com o Patrick, que enquanto o Vida Feminina acabava, que o Michael é o técnico de áudio do Vida Feminina, a gente tava ali fora ouvindo e conversando um pouquinho sobre o programa de hoje. Vai estar bem legal, um tema super interessante. E é isso, né, Michael? É isso aí, hoje um assunto muito bacana aí, né? A gente vai estar, hoje a gente vai estar mais focado no texto mesmo aí da palavra, né? Já um abraço pro meu pai, que já mandou seu carinho de óculos, dando suas palminhas ali. E é isso aí, nós estamos aí ao vivo no Facebook, né? Estamos também ali na página da Rádio Web TK Gospel no Facebook, se você quiser navegar pelo Facebook e acompanhar por ali, ou pelo nosso aplicativo, você pode ouvir, se é só você baixar aí Rádio Web TK Gospel no Play Store, ou também pelo site radiotkgospel.com.br. Então não tem desculpa, tem lugares a fuzel para você poder nos ouvir. E nós temos também nosso outro convidado aqui, o Patrick. Então, Patrick, ele achou que eu tinha esquecido dele aí. Achei. Convidado não, né? O Patrick já é o cara, já é do elenco fixo, já. Eu não sou mais convidado, agora eu sou o elenco fixo. Papo Teológico, seu então, Patrick, né? O Papo Teológico. Dá a sua saudação aí, Patrick. Muito boa noite aí, então, para todos os ouvintes da nossa Rádio Web TK Gospel. E agora, mais uma vez, outra segunda-feira, última do mês, e o último dia do mês, né? Dia 31 de agosto aqui. Fechando agosto agora. Fechando agosto, entrando em setembro. E mais um papo teológico, né? Como o Guilherme falou, mais um assunto bem interessante e até eu diria bem controverso, né? Mas, né, vamos ver o desenrolar aí, o que vai acontecer. Mas vai continuar, termina. Achei que tinha terminado. Não, pode seguir. Mas antes de começar no assunto de hoje, né, eu aproveitar que a audiência geralmente na entrada é maiorzinha, né, que a gente pega a audiência do outro programa, eu já quero fazer a propaganda do programa do semana que vem, porque é um programa mais do que especial. Semana que vem vai estar top. Eu tava falando que vai aproveitar a audiência agora do começo de programa para você já ficar guardadinho na sua agenda, segunda-feira que vem, né, eu fiz uma entrevista, nós vamos rodar ela no ar, com o Willy Menezes do Missão Portas Abertas. O que é o Missão Portas Abertas? Bom, então segunda-feira você vai descobrir, mas com certeza você já ouviu falar que nesse mundo há muitos cristãos que são perseguidos, são mortos pela fé cristã. E o Missão Portas Abertas exatamente é isso, é quem faz esse trabalho, cuida, sustenta e dá o auxílio para esses centenas de países, dezenas de países que enfrentam essa perseguição. Então assim, foi uma conversa muito legal. Sexta-feira, assim, foi 1 hora de papo, assim, que passou voando, né? Foi um programa que com certeza vai impactar você ao ouvir a conversa dele, alguém que realmente já teve nesse campo, né, de missionário. Então, assim, vale a pena você guardar na agenda aí segunda-feira que vem. Nesse mês de setembro temos o Domingo da Igreja Perseguida, que é importante a gente se lembrar dessas coisas, porque a gente se foca, a gente vai comentar tendo o papo teológico de hoje, a gente foca em muitas outras coisas e esquece da essência do evangelho, e esses cristãos perseguidos, muitas vezes eles preservam essa essência porque é a única coisa que tem para eles buscarem. Então assim, vale a pena você, nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais essa semana, então convide, guarde, semana que vem, Papo Teológico com Missão Portas Abertas, então você não pode perder. É isso aí, a semana que vem, na verdade, o Papo Teológico vai abrir a semana, a gente vai falar um pouquinho sobre missões na semana que vem, então quem sabe aí sobre a igreja,
aí sobre missões e quem sabe um connect especial com algum missionário. Esse é o canal, ia ser legal. A gente já tá acertando, já tô na busca, quem sabe na segunda-feira que vem eu já anuncio já um convidado especial pro Connect na quinta-feira. Então, semana que vem vai ser um dia especial e no domingo, com certeza aí no Louvorzão, nós vamos fazer um programa super especial, também falando sobre o domingo da Igreja Perseguida, que vai ser no próximo domingo, né, Michael? Acho que é dia 13, né? Dia 13 vai ser o domingo da Igreja Perseguida, mas aí se você quiser entender bem, segunda-feira o Willi Menezes aí, ele dá todas as dicas, dá o site, dá como fazer, então você não pode perder. Vai tá top. Vai tá top. Então vamos para a nossa pauta de hoje, que a nossa pauta de hoje ela vai estar bem focada em João 6. E o que tem em João 6 de um modo geral, Patrick? O que tem lá em João 6? A gente vai até focar a segunda parte do João 6, mas para saber o que tem em João 6 aí, fala para nós. O que tem em João 6? É um capítulo bem comprido. É, um capítulo bem comprido. E fala ali então da segunda multiplicação dos alimentos que foi feita por Jesus, né? E também fala sobre o abandono dos apóstolos. O que é o abandono dos apóstolos? Sabe me responder, Michael? Eu sei, mas eu vou deixar segurar aí pro final, que é essa parte mais bacana do programa. Então não vamos dar spoiler agora no começo. Mas contextualizando, você já ouviu na grande milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Com certeza você já ouviu essa história, né? Ela é muito contada mesmo. Aí os 5 pães, 2 peixinhos, tem música e afuzel, né? E porque é realmente um momento marcante, onde ele deu Jesus apenas com 5 pães, 2 peixinhos, né? Ali em Cafarnaum, essa multiplicação ali de João 6, ali na região de Cafarnaum, perto do Mar da Galileia, naquela região. Jesus ali tendo aquela multidão ali sem o que comer naquele momento, e diga-se de passagem que a questão ali era sem comer, não era porque eram apenas pobres, mas porque estavam um dia inteiro, né, ouvindo Jesus pregar, e chegou no final do dia e não tinha o que comer, e Jesus faz aquele milagre extraordinário. E aquele milagre, a galera come, né? Sabe como o crente é, né, Guilherme? O crente come bastante, né? O crente não bebe, mas come. Mas come bastante. E sobrou 12 pães, 12 cestos. E aí, a galera... Aí tem a galera revoltada ali. Galera revoltada não, tem a galera exagerada, né? Que aí já queria proclamar Jesus como rei, que ele é rei, e Jesus aí não gostou desses papos aí, se retirou e foi fazer aquilo que muita gente não faz, que é se retirar, ficar a sós com Deus e orar. E o dia acabou e Jesus manda os discípulos pela frente. Essa parte eu estou resumindo porque não é o foco do programa de hoje, mas só para contextualizar a questão. E Jesus manda os discípulos voltarem de novo para Cafarnaum no barco, né? Eles estavam no outro lado da margem. E os discípulos retornam pela madrugada e Jesus fica para trás. No meio daquela noite, há uma grande tempestade, né? E aí Jesus vem, um outro evento muito conhecido, que Jesus anda sobre as águas, né? Em João 6 não é relatado, mas nos outros evangelhos é relatado que ali Pedro também anda sobre as águas. E Jesus então vem aos encontros dos discípulos, acalma aquela tempestade, a galera tudo achando que era fantasma, aí tudo pirado da vida. E Jesus então chega no outro lado da margem, e aí começa um novo dia, uma nova pregação. E aí, Patrick, a galera vem toda... Quando a galera descobre no outro lado da margem, Jesus não tá lá e percebe que um barco já se foi, eles pegam outros barcos aqui, ó, tudo atrás de Jesus. E por que eles foram atrás de Jesus, Patrick? Será que é porque eles queriam ouvir mais a palavra de Jesus? Antes de tu falar, vamos ler o texto na íntegra aqui para não fugirmos da palavra. Já aqui. Peguei aqui também, já abri pra estar junto com o Marco que vai acompanhar também aqui, ó. Já tô fazendo meu tema de casa junto. Então nós começamos ali em João 6, 24, e a gente vai analisando ali alguns textos ali que a gente considerar ali que vale a pena parar e analisar. Em João 6, 24, né, após Jesus chegar no outro lado da margem, toda a multidão seguir ele, aí diz: quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram no outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. E aí, Patrick? É mole? É mole. Não, não é mole. É difícil. É duro. É osso. Aqui a gente tem uma lição muito importante. Primeiro, Jesus faz milagres, né? Jesus, ele multiplica pães. Jesus se preocupou. A Bíblia fala que Jesus teve compaixão daquela multidão com fome. Ele deu de alimento. Mas aí Jesus e a galera toda ficou... Mas é aquilo, né? A gente come um dia e no dia tem que comer de novo. E a galera foi tudo atrás de Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de cada um, você falar assim... Interessante que eles perguntaram assim: Jesus, quando é que tu chegou aqui? Eles nem se preocuparam em entender, porque eles viram que tinha um barco que saiu e Jesus não foi de barco. Eles nem se perguntaram com Jesus, como é que tu chegou? Não, quando é que tu chegou aqui, Jesus?
E Jesus já conhecendo o coração, sabe, vocês estão vindo atrás de mim, mas não é porque vocês entenderam o que eu fiz. E esse é o problema de hoje. É que vocês comeram e querem comer de novo. É é superficial, né? Só pela boia. É algo que tipo, é uma barganha. Eu tô aqui porque tu vai me dar comida, mas se não tiver comida, valeu, falou e é nóis. E aí, Patrick, o que tu tem a dizer isso? Tu estava ansioso por esse programa, Patrick? Só o cara que tava mais ansioso pra falar desse programa. Vou contar aqui, ó, particularmente o Patrick tava empolgadaço pra esse programa. Tava empolgado. O cara tá só por esse programa, acho. Hoje é o programa dele. Fala, Patrick. Pois é, né, Michael? A questão é, eu tava empolgado por esse programa não só pela palavra que em si, que também é muito importante, mas sim a mensagem que a gente pode retirar dela. E qual a mensagem que nós podemos retirar dela? É que até nos dias de hoje, as pessoas, elas vão atrás de Jesus, elas vão na igreja, elas procuram Deus, não porque elas entenderam e querem ser salvas, é porque elas querem encher o bucho. Em outras palavras, elas querem bênção, elas querem dinheiro, elas querem prosperidade. E até pra contextualizar, tá? Essa comida que a palavra diz hoje, diz aqui, hoje pode ser que não seja o pão, não seja um peixe, mas seja algum bem material. É aquele esquema de barganha, né, Patrick? Eu vou e aí eu te dou alguma coisa, mas aí tu me dá um negócio em troca. Pois é, essa questão aí, usar alguma coisa, dar alguma coisa pra Deus em troca e pedir algum tipo de bênção, isso aí já passou do ponto, porque, né, a verdadeira mensagem é que nós não devemos ir atrás de Jesus só porque ele pode curar as nossas doenças, ou porque ele pode nos alimentar, ou porque ele pode nos dar uma casa melhor, algo melhor que nós queiramos, mas sim porque ele nos deu a vida, ele se sacrificou por nós, ele é o evangelho, né? E a gente não deve estar indo atrás dele só por causa dessas coisas superficiais, que lá na frente, lá no novo céu e na nova terra, a gente nem vai precisar mais. Né? E aí é o que Jesus fala no versículo 27, né? Depois de dizer isso, né? Que vocês estão comigo não porque entenderam os sinais, mas porque se alimentaram ontem. Ele fala assim no versículo 27, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam ou perecem, ou que vão acabar, né, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, o colocou para mim no seu selo de aprovação. Né? Jesus fala exatamente o que o Patrick falou, Jesus entende que eles estão ali, né, não porque eles entenderam, porque nada que Jesus fazia era por fazer. Ele fazia todos os milagres, todos os sinais que ele fazia era para um objetivo maior, era para dar um entendimento. E a gente vai ver que a questão da multiplicação do pães ali, peixe, tem uma parte muito espiritual forte que as pessoas ali, os espectadores de Jesus não entenderam. E né, Jesus fica pistola por causa disso, né? Pistola, né? Que chama, né? Isso. Jesus fica pistola, né? nesse dia aí. E ele fala, gente, vocês se preocupam com comida, porque comida estraga, essas coisas estragam, mas se preocupe por aquilo que não estraga, que permanece, né, pela eternidade. E aí, Jesus começa falando isso, aí a multidão ali, né, os espectadores dele falam, nós queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, o que devemos fazer? E essa parte é a parte que eu estava lendo hoje, e ela é muito interessante, porque não é a primeira vez que se pergunta isso para Jesus. O jovem rico foi lá e falou para Jesus, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? De vez em quando chega alguém para Jesus, o que eu tenho que fazer para ter isso? E aqui eles perguntam a mesma coisa. Nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? E a questão que eu fico assim, até hoje, o que eles queriam na verdade ali, o Guilherme e o Patrick, eles eram fazer algo para merecer. Eles queriam algo visível, palpável. O que eu faço para a gente fazer as obras de Deus? O que eu tenho que mostrar? Né? E assim eram os fariseus naquela época, os escribas, a multidão. Tá, mas o que eu tenho que fazer para mostrar, para fazer as obras de Deus? O que eu tenho? Não é por ser a vontade de Deus. O que eu mas tenho que fazer? Eu e muito pouco Cristo, né? Eu preciso, o que eu tenho que fazer, o que eu quero. Qual é a minha parte na salvação? Qual é a minha parte? Qual é o meu mérito? Qual é a minha contribuição para a salvação? Que é nada. Né? E Jesus vai falar logo depois. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Olha o que Jesus fala. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que o enviou. Nossa, que difícil, né?
Coisa difícil, acho que pra eles era muito difícil fazer isso. Até hoje é difícil. Porque as pessoas procuram muitas, né, querer fazer as obras, querer fazer as evidências, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Jesus falou, ei, tem uma coisa que você precisa fazer, é crer. É crer naquele que me enviou, que era o que ninguém cria, porque ele realizava sinais, ele fazia curas, multiplicava pães, ele dizia, vocês não entenderam os sinais que eu faço, e vocês Cara, não só creem. aceita e confia. Só isso. Eles viam muito superficialmente, né? Eles queriam ter os méritos para salvação. Eles queriam, tá, mas o que eu tenho que fazer, né? Porque eles estão acostumados vindo de uma lei mosaica, onde há uma lista de regras para se fazer. E eles mostrou que eles não conseguiram cumprir isso. Até hoje em dia isso pode ser visto como o princípio da meritocracia, né, Maio? Exatamente isso que eles querem. Eu faço tal coisa pra ter o que me justifique o meu mérito de ganhar algo, mas a salvação não é por nosso mérito. A salvação é pela graça, é favor imerecido. É quase como se perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer para merecer a salvação? Era quase essa que seria a pergunta que eles estavam fazendo. E Jesus, de certa forma, diz, eu só quero que vocês creiam. Que era o que estava sendo mais difícil naquele momento, é eles crer, né? Porque olha só o que eles vão dizer assim, que aí dá vontade, dá uns tapas também. Jesus às vezes tinha muita paciência também, né? Que daí aí eles disseram, mas se você deseja que criemos no Senhor, mostra-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer. Os caras comeram pão multiplicado no dia anterior, meu. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Viram aquele troço e perguntam para Jesus, mostra-nos um sinal. Cara, é pra voar de voadeira no pescoço num louco desse, né? Quase que Jesus, capaz de ter pensado assim, tá, mas o que vocês querem que eu mostre? Eu atravessei aqui andando a pé, vocês não me perguntaram. Eu multipliquei pão e peixe ali atrás, vocês não me perguntaram nada. Vocês querem que eu mostre mais o quê? Querem que eu faça aqui uma mágica? Salto de fogo do chão? A única coisa que vocês faltam pra vocês, os caras... Tipo, parece o pessoal que tá vendo que a coisa tá certa, tá vendo as coisas, mas não, acho que não. Vamos ver. E aqui começam as complicações, e aí uma lição que eu tiro aqui é que os sinais, eles são importantes, eles existem, Jesus realizou, mas eles por si só não são suficientes para trazer alguém a crer a Jesus, porque ali a gente está vendo que os caras estavam andando com Jesus, estavam vendo os sinais, e ainda tinha cara de pau de perguntar, Senhor, mostra-nos alguma coisa. E aí, Patrick, como é que tu me ajuda nessa? Pois é, né, Michael? Eu acho sempre, né, a própria Bíblia diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, o Jesus podia fazer todos os milagres do mundo, podia ressuscitar Israel toda dos mortos, podia levantar um vulcão no meio do mar, que eles não iam acreditar porque eles não queriam aceitar, eles não queriam ver, eles fechavam os olhos, tapavam os ouvidos e não aceitavam. Era mais questão deles quererem, né, Patrick? Acho que era um pouco mais eu quero ver do que provavelmente a Jesus fez e eu não tô vendo. É aquela questão, né? Jesus, se tu fazer, digamos, tu multiplicar pães de novo, eu vou acreditar em ti. Já queria de novo os pãozinhos de novo ali, os sinais. Aí fica sempre condicionado crer, Jesus condicionado a alguma coisa. Sempre a condição, o que Jesus vai fazer para mim poder crer nele. Então isso é um fato muito, muito curioso nesse texto de João, porque Jesus ali mostra duas naturezas. Ele mostra que sim, Jesus realizou os milagres, mas Jesus fica pistola quando os caras chegam querendo. Jesus entende, cara, vocês estão aqui só porque vocês querem comer pão de novo. E infelizmente hoje, né, nós muitas vezes crescemos nesse ambiente, né, aprendemos muitas vezes às vezes qual é o nosso convite para levar alguém para a igreja, né? Porque Jesus vai te abençoar lá. Porque lá você vai ter, porque isso você vai conseguir, porque não você sei se vai ter depois, mas hoje em dia isso aí, querendo ou não, é um pouco da teologia da prosperidade. O pessoal que só quer ganhar dinheiro, eu quero, e Jesus tem que me dar. Infelizmente a gente coloca Jesus como um guru lá que vai te ajudar. E te troca. É o gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada. Eu vou na igreja pra prestar meu louvor, mas eu só vou se Jesus me der isso aqui. E aí que é o mais incrível. Tá vendo aí, Jesus? Tô aqui fazendo meu louvor aqui. Eu vou dar o dízimo, mas só vou dar o dízimo se Deus me der o que eu quero. Me dá aqui, Jesus, agora tá a tua parte. Eu fiz a minha, agora tu faz a tua parte aí. Então, assim, é a mesma coisa que você faz naquela época. Aí, às vezes, isso é que é o mais incrível, porque Jesus é misericordioso e amoroso. Jesus abençoa muitas vezes, realmente. Jesus, ele vai dar a bênção pra pessoa, só que é igual aqueles caras lá. Eles vão lá, recebem uma bênção, recebem um milagre, recebem uma grande transformação, e acham que aquilo ali é só um material, que Jesus veio só para realizar um material. O que é que Jesus estava criticando? Vocês estão preocupados com a comida que é material, que ela vai estragar? Mesma coisa hoje, vocês acham que Jesus vai dar alguma coisa e isso vai resolver o problema de vocês? As gurias estavam falando agora há pouco no Vida Feminina sobre ansiedade, depressão. A gente tem tudo e tá se suicidando porque não tem o principal. Não, os sinais de Jesus, ele existe, mas é para um propósito muito maior. E aqui agora Jesus vai começar numa explanação, porque agora foi legal, porque agora no dia passado Jesus usou para fazer milagres. E agora Jesus vai começar a pregar. Agora vai pregar, agora vai ensinar.
E aí a galera não vai curtir. Agora o bicho vai pegar, eu Agora acho. deixa eu pegar ele e eu vou ler o texto aqui para nós ficarmos a tempo no texto. E aí os judeus vão começar a questionar. Né? Falando sobre pedindo sinais, ele fala, afinal, nossos antepassados comeram o maná do deserto. As escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu. Aí Jesus retruca, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Nem a lei de Moisés sabia entender direito. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí olha de novo ele. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus já está entrando numa linha espiritual da coisa e os caras ainda estão na parte carnal, ainda estão na parte material do negócio. Jesus já está lá no céu e estão na terra ainda. E aí Jesus responde, eu sou, versículo conhecido, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. É aquilo que a gente falou. Eles viram, ouviram, experimentaram e ainda não creram. Né? Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer todos o que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus já deixou a letra aqui, que, cara, eu dei pão para vocês comer ontem, vocês estavam com fome, beleza, mas eu quero que vocês entendam o principal. O pão vocês comem e vai ter fome. Agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Eu já estava achando que era um pão tipo a mulher samaritana lá, que achava que era uma água que não ia precisar. Além de ter pães, era vadio ainda, porque ninguém ia trabalhar para comer pão mais. Queria ter pão desse todo dia. Queria tudo de graça. Tudo de graça ainda, né? Então, assim, aí Jesus fala, cara, eu sou o pão da vida. Porque eu quero ressuscitar, porque aquele que comer de mim, da minha carne, vai ter a vida eterna. Jesus está no plano espiritual. E os caras continuam pensando apenas no material. ênfase em o pão da vida, né? Jesus não é um pão da vida, mas sim o. Ele é o único pão da vida. Artigo definido masculino. Exatamente, é o único que pode nos alimentar, entre aspas, espiritualmente. E ele sim é o verdadeiro pão que caiu do céu, né? Não é o maná, mas sim até porque o maná caiu do céu, sim, fisicamente, mas Jesus, ele é o pão metafórico que caiu do céu, porque ele nos trouxe a vida. Pela morte dele, ele nos trouxe a vida. Exatamente. E ele continua aqui, e aí os judeus começaram a criticar, e os judeus não gostaram da palavra, né? Pois ele havia afirmado que eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, aí vem com aquele argumento, tá, mas esse aí não é Jesus, o filho de José? A gente não conhece o seu pai, sua mãe, como ele pode dizer que eu desci do céu? Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia, é a terceira vez que ele está falando isso, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai, aprende dele e vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Pela quarta vez está repetindo o mesmo termo de vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que todo mundo viva é a minha carne. Aqui Jesus acabou com o mistério. Aqui ele deu a letra assim, mais que isso, só desenhado. Ele foi falando sobre a metáfora, o pão, eu tenho um pão, pai, tá. Agora ele chega assim, gente, eu sou o pão da vida, porque o pão que vocês estão falando, que foi um sinal que Moisés deu no deserto, esse pão o povo comeu e morreu todo mundo no deserto. Agora, quem comer o pão vivo que veio do céu, esse viverá eternamente. Ele termina, eu sou esse pão vivo, e eu vou dar essa carne para todos comer. Então assim, e eles não entenderam de novo, Patrick. Não entenderam, eles acusaram Jesus de incitar o canibalismo, né? Está mais ou menos essa vibe, hein? Exatamente, até porque na igreja primitiva, né, ali de Paulo e dos apóstolos, eles eram acusados disso. Os romanos acreditavam que os primeiros cristãos comiam a carne de pessoas, eles eram canibais. E também acreditavam, né, que a gente sacrificava bebês para fazer em rituais, né,
É claro, é mito, mas isso aí já é saindo do ponto. Não, e aqui a gente percebe, e aqui tanto que o versículo de 52 diz assim, ó, então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer, como pode esse homem nos dar sua carne para comer, perguntavam. Então assim, ó, eles não entenderam. Eles ainda estavam na comida física, o pãozinho e o peixinho físico. Né, então, até hoje, assim, parece que as pessoas têm uma dificuldade de entender, né, eles ficam presos ao mundo material. Jesus faz os milagres, Deus faz muitas coisas, mas elas ficam só presas naquilo ali. Tem muitas pessoas que a gente conhece que realmente foram curadas, que receberam grandes transformações de vida, mas muitas pessoas que eu conheço que fizeram isso, elas receberam e depois nunca mais vi elas na presença de Deus, simplesmente voltaram ao mundo normal. E porque ficaram apenas no material. E o material, o problema do material, Jesus para resolver era o de menos para resolver o material. O grande problema da humanidade é o que Jesus fala 3 ou 4 vezes ali, que é que aquele que comer desse pão jamais morrerá, terá a vida eterna. Porque por mais que Cristo nos cure aqui, nos dê comida, nos dê de tudo, vai chegar o momento que a gente vai morrer. Então assim, ó, não tem o que fazer. O mundo material ele é perecível, agora o mundo espiritual ele é eterno. E naquela época os judeus não conseguiram entender que o principal era a vida eterna. E até hoje, né, parece que hoje a gente tem uma certa... Eu tive uma certa dificuldade, confesso que na minha adolescência aí eu tava bem na vibe aí de que venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. É que não é fácil, é que na verdade, Michael, eu acho que pra quem é mais jovem, Patrick, a gente pode até falar sobre isso com mais propriedade, porque ele passa meio que por isso. Tem o que, Patrick? 17, 18? Rapaz. Eu? Você acabou com o Patrick agora? Eu? Uns 20? Gente, nós vamos pro intervalo comercial que vai fechar o tempo aqui agora. Não, eu estou de zoeira. Tá brincando com o Patrick. Tá brincando. A gente sabe que tem 15 ou 16. Quem dera, 15. Então vê só acerta. Quem dera eu ter 18, 19, 20 Não, anos. não tem. Quem dera? Quem dera eu tivesse 15 de novo. Mas a inteligência do rapaz é de 15, 16, 17, 18. Nós a gente brincadeira da parte, Patrick tava para essa parte. Os jovens, geralmente o pessoal mais novo é muito imediatista, né, Patrick? Muito quer tudo imediatista. pra ontem. Não aconteceu e tudo pra ontem. E tem que ser do meu jeito. E, gente, você vai aprendendo com a... Infelizmente, você tem dois jeitos de aprender. Ou você aprende lendo a palavra e vendo que o imediatismo não é bom e que você tem que ser calmo e respirar. Ou você aprende na pancada, que você vai ser imediatista e você vai, às vezes, dar com o burro na água, vai ter que voltar, vai ter que começar e você aprende. Eu já fui muito imediatista. Eu queria tudo pra ontem. 2. Porque, Tu senhor... já foi, Patrick? Hã? Tu já foi? Já fui. Eu Já já foi. fui também. Já fui. Eu já, Tá já no passado, fui. certo? Tá conjugando certo Já esse fui. verbo. E às vezes ainda sou. Eu fui barra sou. Tá. Às vezes ainda sou, só pra corrigir. E, na verdade, né, não sei se o Michael quer entrar agora ou vamos deixar pra depois, mas eu trouxe um texto aqui que a gente fala exatamente sobre isso. Vamos respirar aqui, fazer um intervalo comercial pra ver se vê o que tomar uma aguinha e depois, porque esse texto aí vai ser... Vai ser pesado. Vai ser pesado. pesado. Então é isso aí, gente. Vai para um intervalo comercial e já a gente volta. Rádio Web TK Gospel. É seu curto e compartilho. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari.
Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surtinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou por comprar na loja. E nós entregamos na sua casa. Aceitamos cartões, alimentação, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, Centro de Taquari, Rio Grande do Sul. WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Volta aqui, rapaz, a resenha aqui fora no ar tava grande e tudo já falando do programa de semana que vem, que promete que vai estar muito bacana, hein? A Igreja Perseguida, são portas abertas aí semana que vem. Então, a gente já tava numa resenha aqui do que a gente vai se falar e eles estavam querendo me apertar aqui o que foi conversar na entrevista. Eles nada. Isso aí tá guardado Patrick. em 7 chaves, isso aí só vai ser revelado. Eu vi algumas perguntas só, mas eu não ouvi a Pergunta entrevista. de menos. Confesso que eu tô curioso. Então, A entrevista vai ter que passar por nós pra entrar no não ar. vai ter muito jeito, mas eu vou segurar ela. Como a gente estabeleceu que eu sou parte fixa aqui do Papo Teológico, eu Não, deveria por ti não saber, precisa né? passar, vai ter que passar por Eu nós. deveria não, saber. Não, tu vai ficar vindo ao vivo. É. Vai voltando pro programa de hoje, nós estávamos aqui na resenha aqui da galera de Jesus lá, que não estava entendendo nada. Galera que só queria comer Só pãozinho queria não tá comer entendendo. pãozinho e boiar, né? Patrick, fala o teu texto aí que tu queria, que tem muito a ver aí com, de certa forma, com esse esboço aí da galera que só queria comer pão lá na Agora que o vai bicho dar, começa a pegar. vai dar polêmica. Então, um texto que eu vi aqui, né, que eu achei que fala muito sobre essa questão de bênção e desse tipo de teologia da prosperidade, é um texto do pastor Cyrus Ibord, né? E o nome do texto é o perigoso culto ao eu, do triunfalismo e do materialismo. Então, o que o pastor fala aqui é que as pessoas hoje em dia, né, da igreja moderna, elas são muito desse tipo de serem triunfalistas. O que é triunfalismo? O triunfalismo é a atitude excessivamente triunfante, sentido exagerado de triunfo, né? Então, ou seja, eu sou vitorioso em nome de Cristo, Jesus é rei e eu sou filho dele, esse tipo de triunfalismo excessivo, né? E essa atitude é propagada secretamente entre nós por falsos mestres, né? Como num círculo vicioso, os cristãos desavisados que buscam o que seus ouvidos querem ouvir abraçam essas doutrinas do egotismo e do triunfalismo. Muitos cultos em nossos dias são reuniões para massagear egos, tendo como objetivo elogiar e melhorar a autoestima dos crentes. A tendência é que esses irmãos se esqueçam de que são vasos de barro e deixem de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, quando a gente só pensa em bênção, só pensa em barganhar com Deus... Isso linka com o programa de semana passada, que a gente falou justamente sobre o orgulho, né? De se achar que a gente é muito merecedor de algo. É isso, esse eu não participei aqui, mas eu tava ouvindo lá fora, tem um muito legal, muito bom programa. Você que não ouviu, tá no Facebook da Rádio Web TK Gospel, você Vale pode a pena ouvir. lá conferir. Esse e nos demais papos teológicos estão todos lá. É isso aí. Prossiga com seu relapso, como diz o Chaves. Siga. Pois é, né, Michael? E essa parte aqui do que seus ouvidos querem ouvir e de se humilhar perante a presença de Deus é muito aquilo que C.S. Lewis falou, de pagar alguns tostões de humildades para receber uma fortuna de orgulho, né? Questão de que as pessoas, algumas pessoas na igreja dizem, Jesus é Senhor, me molda, me transforma, mas daqui a pouco tá barganhando com Deus pedindo algum milagre, né? Isso é bem hipócrita da parte de pessoas por aí, né? Quando um crente é estimulado a pensar só em bênçãos, torna-se cada vez mais egocêntrico e individualista. Ele não frequenta as reuniões da igreja a fim de cultuar a Deus, e sim para satisfazer as suas necessidades. A sua fé é direcionada apenas à consecução de vitória, ignorando que os heróis da fé foram maltratados, torturados, apedrejados, cerrados e desamparados, né? Então a questão aqui é que muitas pessoas, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, olha a história de, por exemplo, José, né? Olha a história de Jesus, da igreja primitiva, dos apóstolos. Eles não tinham prosperidade, alguns eram pobres, não tinham riquezas, né? Muitos deles não tinham isso, eram as pessoas mais pobres ali do Império Romano.
Então, começaram por baixo, né? Eram pessoas pobres, perseguidas, que muitas vezes não tinham o que comer e dependiam justamente do corpo de Cristo, né? Da ajuda dos irmãos, né? Para se ajudar, eles se juntavam ali e se ajudavam, né? Segundo essa teologia do triunfo, o crente deve decretar, determinar e profetizar as bênçãos materiais e espirituais para a sua vida, além de exigir a saúde física como um direito. Ou seja, eles argumentam que Jesus não só morreu pelos nossos pecados, pela nossa morte espiritual, mas também pela nossa doença física, pela nossa saúde. Geralmente usam aquela questão, aquele verso de Isaías, que pelos seus cortes, pelas suas lanhaduras fomos curados, né? Mas esse texto está exatamente falando disso. Porque Jesus mesmo, o evangelista, cita que quando Jesus curava várias doenças, ele fala, e se cumpriu o que estava em Isaías, que pelas suas pisaduras e enfermidades fomos curados. Então esse texto aí, ele está contextualizado porque foi os próprios evangelistas que contextualizaram, mas não tira o mérito de que ele diz ali que isso não nos dá o direito de exigir como se nós colocássemos Deus no banco do réus, né? Pois é, né? Tudo gira em torno da fé, mas não é uma fé saudável, mas sim uma fé na própria fé, ou seja, a pessoa tem fé que a própria fé pode curar ela e não fé no próprio Deus, né? Além de supervalorizar a fé, os triunfalistas se apegam à maldição hereditária, à cura interior, isso é, a falsa cura interior, a priorização da vitória financeira, a exageros no campo da batalha espiritual e a pretensa saúde perfeita. Os triunfalistas gostam de bater no peito e dizer, eu sou vencedor. Eles supervalorizam as declarações de fé e, por isso, vivem profetizando que o Brasil ou certas cidades são do Senhor Jesus. No entanto, se não houver compromisso com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, nada mudará. Quantos já não abençoaram este país? Precisamos conquistá-lo pela pregação do Evangelho e não politicamente, pois o reino de Cristo é espiritual. Então, o que eu entendi por isso, e é o que eu falei em um dos programas anteriores, é que o mundo, aqui o Brasil, por exemplo, não precisa de mais leis a serem colocadas, não precisa de mais politicagem, a gente precisa sim do Evangelho, porque ele sim muda as pessoas internamente, né? E essa questão de... agora, para esclarecer, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem ser curadas, que Deus não pode abençoar, que Jesus não faz mais milagres, que Deus não é mais o mesmo. Não é isso que esse texto quer dizer. O que quer dizer aqui é que pode acontecer, mas não é garantido. Se for feito, vai não ser só para ter o próprio benefício, mas também vai ser para a glória de Deus. Exatamente, e lembrando que esse texto aí ele é de 2008, né? Não é nenhum texto contextual agora 2020, ele é um texto que foi, esse problema já é lá de 2008, né? Mas se encaixa muito no contexto moderno. Se ele visse o que acontece hoje em dia, ele ia ficar mais apavorado ainda, nem sei espero que ainda esteja nessa mesma visão esse pastor aí da Assembleia de Deus. Mas a grande questão de tudo é sempre que a gente percebe é o exagero. É óbvio que ninguém vai ficar gritando todo dia, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. Não, tu vai dizer, eu sou um vencedor, tu vai aumentar a tua autoestima. O problema é que a gente supervaloriza isso no momento que a gente acha que isso é o que nos dá algum crédito, alguma autoridade ou algum mérito diante de Deus. Quando na verdade, né, que Jesus falou ali, a obra que vocês têm que fazer é crer em quem me enviou. Né, o mérito, toda a obra, ela é feita de Cristo. Ele foi que se entregou pela cruz. E se somos abençoados, se somos curados, é pela misericórdia, pelo amor, né, e pela graça dele. Óbvio que pedimos que Jesus fala, não ficais ansiosos, pedir e dar-se-vos-á. Mas ali o pedir é o pedir de um filho para um pai, e não como se fosse de um chefe para um empregado, como muitas vezes as pessoas tratam Deus como empregado. Me dá, eu determino. Peraí, tu já viu um filho chegar pro pai e dizer, pai, eu quero. Toma ali uma laçada na cara. Tu não vai ganhar do pai pela insistência, né? É pelo pai entender que é o momento, vou aceitar o teu filho. Então, essa é a questão, né? E era o que o Jesus, de certa forma, estava ali, porque Jesus estava começando a pregar justamente a questão do amor, né? De que ele era o pão vivo, que maior do que comer um pão material era comer ele como um pão, porque ele já estava ministrando, vou me entregar naquela cruz e a minha carne, o meu corpo, ele já estava praticamente ali instituindo a Santa Ceia, na verdade, porque depois ele vai dizer ali que deixa eu ver onde é que ele vai dizer isso, que eu já ia avançar aqui, ó. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus aqui praticamente já deu toda a dica da Santa Ceia, que é o que nós fazemos na Santa Ceia, né? Espiritualmente nós estamos comendo, participando do corpo, do sangue de Cristo e ali colocando ele dentro de nós dentro de Cristo, né?
E os discípulos, mais uma vez, não entenderam. Tanto é que no versículo 60, a gente vai pegando um ponto-chave aqui da noite de hoje, o versículo 60 do capítulo 6 diz: muitos dos seus discípulos, aí não era nem os judeus, os fariseus, não. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Né? E muitas vezes a gente tem medo, a gente fica acovardado de muitas vezes trazer uma palavra, muitas vezes que ela é realmente mais dura, porque o evangelho às vezes é uma palavra mais dura, né? Mas Jesus trouxe. E aí Jesus retruca eles. Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu aonde estava antes? Ou seja, se vocês ainda vissem, se vocês estão se ofendendo com isso, o que vai acontecer se vocês verem eu subindo aos céus? E ele fala: somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. É as palavras que eu lhes disse que são Espírito e vida. O que Jesus está dizendo assim, a nossa carne, ele que foi falar, a nossa obra, a nossa carne, a nossa natureza humana não tem poder algum, né? É só ver um cadáver, né? Ele tem a carne, tem o corpo, tem tudo ali. Mas sem a vida, cara, logo tá cheirando mal, é podre. Ele fala, é o Espírito que dá vida, e assim somos nós. Se não tivermos o Espírito Santo, não adianta ter bens materiais, ter muita coisa, porque isso não gera vida. O que gera vida é termos a presença de Deus, é participar do corpo e do sangue dele. E ele acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, mas apenas os que os Pai dá a mim. E aí, o versículo 66, João 6,66, fala algo, digamos que aí deixou Jesus, não nem pistola, muito provavelmente muito chateado, que diz: e nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram, por causa das palavras que ele disse. Enquanto ele estava realizando cura, enquanto ele estava oferecendo pão... Tudo muito bom, a galera queria ficar. Tudo muito bom. Quando Jesus realmente trouxe o X da questão, tá, vocês viram com isso, beleza, isso é legal, eu faço mesmo, mas agora eu vou explicar por que eu faço tudo isso. O que isso significa na verdade? Que eu que sou o pão da vida, vocês precisam de mim, vocês precisam comer da minha carne. Aí a galera não gostou e vazou. E a Bíblia fala, muitos dos seus discípulos, que lembrando, Jesus tinha 12 apóstolos, né? E tinha muitos seguidores que acompanhavam ele por onde ele caminhava. E ali João fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram, né? Então eu imagino ali, muito provavelmente, a tristeza, de certa forma, a chateação, a irritação, talvez o sentimento humano de Jesus. Mas o interessante é que Jesus não mudou seu discurso por causa disso, né? Ele não chegou e disse assim, não, peraí gente, peraí, volta aqui, tô brincando com vocês, não é bem assim, não, vem cá, vou multiplicar uns pães pra vocês aqui, vocês levam tudo ao pé da faca, não. Jesus falou o que tinha que ser falado porque ele falou a verdade, né? E Jesus falou, eu lamento, eu falando a verdade, mas aqueles que realmente não estão vindo por mim pro Pai, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Eu estou falando isso. E Jesus prova que ele não estava nem um pouco preocupado pelas pessoas abandonar, mas demonstra a sua irritação, quando no versículo 67, ele olha para os 12 e pergunta, vocês também vão embora? Né? Eu fico imaginando a cena assim, né? Jesus falando, a galera ouvindo, os discípulos provavelmente, os apóstolos ao seu lado, e aí a galera com Jesus falando e a igreja esvaziando, né? Jesus falando e a igreja esvaziando, né? E até que talvez sobra só os 12 ao redor dele. E Jesus falando para as paredes, Jesus olha para os 12 assim, vocês não querem ir também? Não quer aproveitar aí também? Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Como dizer, Jesus não mudou o discurso dele, não foi fazer amaciar o ego. Não se moldou pela ocasião, né, Michael? E acho que também isso é uma grande lição para nós lição pra gente. Não se moldar pela ocasião. Não alterar o nosso discurso, a nossa palavra, para poder atrair ou para poder afagar o ego, porque, mas se eu falar isso aqui, a galera não vai gostar, vai dar no pé. Não, Jesus falou sabendo que a galera ia dar no... Ele já até sabia que a galera ia dar no pé, e por isso mesmo que ele falou, pra mostrar, quem sabe, pra gente que, mesmo que a gente, às vezes, o pessoal tá indo embora, quem é mesmo de verdade vai ficar com a gente, e quem tá entendendo o que Deus tá querendo dizer vai ficar com a gente. É isso que é importante. E por isso que Jesus fala, né, que ele diz, eu sei que aqueles que o Pai não enviar não vão crer em mim mesmo, ou seja, aqui até entra quase uma questão da predestinação, Jesus está falando sobre predestinação, tá uma interpretação ali, mas não é o foco do assunto, mas de qualquer forma a gente percebe ali, que Jesus está falando assim, quem Deus realmente não convencer, não atrair, vai ouvir, vai ver, e não vai entender nada, e não vai aceitar, vai continuar com o coração duro. Né? E Jesus ali olha para os discípulos e fala, vocês não querem ir embora também? É uma palavra muito forte,
Né? Eu imagino para Jesus chegar a esse ponto é porque ele estava, de certa forma, numa mistura de irritado com triste, né? Eu acredito que mais era tristeza no coração de Jesus, né? E falar, e olhar para vocês e assim, vocês também não querem ir? Porque daqui a pouco os caras estavam até quietos atrás dele, não estavam nem dando pitaco, né? Tipo a gente que tá conversando com alguém lá, tá o outro ali, tu olha pro cara que tá quietinho lá, e o que foi que tá me olhando, né? Ele já tava até indignado, ele precisava, como se alguém precisasse de alguém pra descarregar, e ele foi os discípulos, então já que é pra ir todo mundo, vocês não querem ir também, então? Você tá achando ruim ficar aqui comigo? Aproveita a oportunidade. E aí vem Simão Pedro. Aí vem Pedro, o cara que é estressado, mas é o cara que vem ali, digamos assim, que não amacia, não acalma, mas dá um alento pra... E essa frase, inclusive, deu música, né? Deu muita música, é realmente uma frase marcante. A gente vai chegando ao final justamente com essa frase. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Justamente aquilo que Jesus pediu lá. Quando assim, Jesus... Nós entendemos, Jesus. A gente sabe que tu és o Filho de Deus. Pra onde é que a gente vai? Porque é isso que é o bacana. Porque Jesus começou a falar ali, vocês estão querendo comer pão, vocês estão querendo comer aquilo que vai perecer, mas eu sou, olha a palavra-chave, eu sou a vida eterna. Eu tenho as palavras de vidas, né? Eu sou quem Deus enviou. E o que Pedro vai justamente dizer: Jesus, eu entendi que tu não és o pão carnal, tu não és o cara que apenas multiplica pão, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és quem tem as palavras que nos dará a vida eterna. E aqui é muito interessante porque os discípulos, Pedro ali, eles já tinham visto muito milagres de Jesus. Eles já tinham visto Jesus ver muito mais coisa, muito mais. Eles acabaram de ver Jesus andando sobre o mar. Ou seja, isso aí foge até a desafio física. Eles viram Jesus acalmar uma tempestade. Eles viram muita coisa. Eles poderiam dizer para Jesus: Jesus, para onde nós iremos se só tu multiplica pão? Não é só ficar com fome, Jesus, sem tu. Jesus, pra onde é que nós vamos ir se só tu cura doente, Jesus? Se a gente ficar doente, como é que a gente vai ficar sem ti, Jesus? Então, não, a gente não vai te abandonar, Jesus. A gente sabe que tu que cura. Jesus, pra onde é que nós vamos se só tu anda sobre o mar e acalma a tempestade? Vai que peguemos outra tempestade de novo e a gente se ferra, Jesus. Pra onde é que a gente vai? Não. Pedro, entre aspas, assim, entra internamente e diz: Jesus, eu sei que tu cura, eu sei que tu faz milagre, eu sei que tu acalma a tempestade, eu sei que tu ressuscita mortos. Mas, Jesus, não é por isso que a gente tá contigo. A gente está contigo porque só tu tens realmente as palavras de vida eterna. E aí, Patrick, o que tu tem a dizer? Cara, eu sinceramente eu não tenho nada a dizer. Eu tava ouvindo aqui vocês falando e cara, é bem isso aí mesmo. As pessoas hoje, elas muitas vezes fecham os olhos, os ouvidos, trancam o coração, não querem entender, não querem aceitar. E simplesmente elas ignoram ou rejeitam, sabendo exatamente o que diz, e rejeitam a mensagem, rejeitam a Cristo, dizem que foi uma invenção, que foi falso, ou que ele era um demônio, como diziam os fariseus, né? Então, cara, é bem verdade isso. A Bíblia, muitas vezes, ela não só diz o que acontece no passado, mas ela lê o futuro. Porque muitas vezes que a Bíblia descreve que aconteceu no passado é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Com outros atores e outras peças, mais ou menos, essa mesma história de João 6 se repete muitas vezes nos nossos dias. E eu quero quero reforçar um outro ponto, que o Patrick citou antes, acho que é legal a gente reforçar. O que a gente falou aqui não quer dizer que Jesus não abençoa, que Jesus não dá uma condição melhor, que a palavra de nós temos que viver em abundância, mas o grande ponto que fica desse programa pra gente entender na nossa vida é que isso não é o fim, isso não é o motivo ao qual a gente deve buscar por Jesus. O motivo pelo qual a gente deve buscar por Jesus é pela nossa salvação, nosso favor imerecido. E a palavra que fica muito, que eu estava lembrando aqui, é: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscar primeiro aquilo que é de Deus, Jesus, busque ainda primeiro o Espírito Santo, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus com certeza não quer que você passe dificuldade, Jesus com certeza não quer que você fique doente, mas você não pode também ter o seu foco, não coloque a sua fé nisso. Isso não é tudo. Jesus tem muito mais para você além disso. Então não coloque sua fé, quem sabe, naquele carro que você quer. Não tente trocar com Jesus. Eu vou na igreja, eu quero trocar de carro. Jesus, eu vou aí te louvar, eu vou levantar minha mão e aí tu me dá um carro. Não é isso. Jesus não tá aqui para isso. Jesus não é um banco onde você tira um empréstimo ou você faz uma troca.
Jesus é muito mais que isso. Eu acho que esse programa de hoje serve pra gente abrir nossos olhos e entender um pouquinho mais do que Jesus quer nos dizer nos dias de hoje. Se você não conseguir olhar para Jesus e dizer a mesma frase, e ver em Jesus a mesma frase que Pedro leu, então você tá com algum problema e você vai ter que rever a sua crença em relação a Jesus. Se você não olhar para Jesus e dizer assim, ó, Jesus, para onde é que nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Se você não crê verdadeiramente nisso, e não é essa a única razão por qual você segue a Jesus, você precisa rever que tipo de cristianismo você está seguindo. Pois é, né? Em questão ao que o Guilherme falou ali antes, do buscar primeiro o reino de Deus, se tu confia realmente em Deus, Ele vai te dar o necessário. O necessário não vai te faltar. Mas algumas vezes aqueles excessos que tu quer, coisas que tu não precisa, mas ainda assim deseja, isso pode ser que ele não te dê. Isso é um fato, porque aquela coisa pode aumentar o teu ego, pode, né, como o texto falou ali, massagear o teu ego, né, e mostrar que, eu tô sendo bom, então Deus tá me abençoando. Não é assim que as coisas funcionam. O que nós recebemos é por graça, e por graça através da fé, né. Porque... E Patrick também, eu falei vida abundante, eu quero até explicar. A vida abundante não quer dizer que a abundância vai ser muito dinheiro, muitos bens. A vida abundante é ter uma vida tranquila, uma vida em paz, ter uma família, ter pessoas ao teu lado que são teus amigos. A abundância, as pessoas entendem a abundância em, eu quero ter muito dinheiro, muitos bens, muitas posses, muitos carros, muitas casas. Gente, a abundância não é isso. A abundância você pode ter lá o seu carrinho popular e a sua casinha simples e ter uma família super abençoada, ter amigos do seu lado e você ter uma vida muito mais abundante do que a gente às vezes tem riquezas, posses e muitas coisas. E tem coisas que às vezes Jesus não vai nos dar. Isso eu acho que vai ser um pouco do que a gente tá falando, mas às vezes tem coisas que Jesus não vai nos dar porque ele sabe que isso, se ele nos der, vai massagear nosso ego e vai nos tirar do propósito. Então, que a gente possa aprender a olhar para Jesus e que a gente possa aprender também a processar às vezes os nãos que a gente toma para que isso nos faça crescer. Mas na minha parte como é diz isso. a oração, né, do Pai Nosso, que diz que a vossa vontade seja feita. Muitos hoje oram, a minha vontade seja feita e tu é o meu jeito. E é o pão nosso, o pão primeiro, que o pão ele é nosso, não é meu, e ele é de cada dia, né? Ou seja, é o que nós precisamos para cada dia e não é para ser para mim, mas é para ser nosso, é para repartir o pão, né? Então é isso aí, gente. Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é nosso alimento, não importa o que falta. Nós precisamos ter esse alimento e comer dele no sentido espiritual, de ser participante da sua carne, do seu corpo. E tu falando, Guilherme, vida abundante, a gente vai ver semana que vem o que é viver vida abundante e crer em Cristo. Porque crer em Jesus aqui no Brasil, no Ocidente, é barbada. Vai crer lá no Oriente, a gente vai ver semana que vem, a gente conversa nisso. E na outra segunda a gente vai dar continuidade com alguns vídeos, eu conversei com ele, com alguns testemunhos de gente lá. E tem um testemunho que eu vou colocar na outra segunda ainda, e eu conversei com ele sobre isso, que aí o testemunho ele é forte, cara, porque é um cara assim que ele matou o evangelho, ele pegou a essência com todo o sofrimento que, olha, só ouvindo ali o que aquele africano ali que fala. Então, assim, tem muito conteúdo legal chegando do pessoal do Missão Portas Abertas, a entrevista que o Maicon fez e até não foi muito proposital essa link, mas agora conversando, pensando no programa, eu fui vendo assim que isso vai linkar muito com o que porque hoje a gente de certa forma desmistificou esse triunfalismo que muitas vezes a gente crê que é isso que nos faz Jesus mostrar que Jesus está conosco, para semana que vem a gente ver que eu quero ver essa gente que acha que é isso, ir lá nesse meio e pregar isso para aquelas pessoas lá. Outra realidade, né, mano? Vamos aprender, vamos ter a visão, a gente já... Nós, Jeff, acho que o Patrick não chegou a pegar, mas a gente já teve alguns outros trabalhos sobre o Domingo da Igreja Perseguida. O Michael já trouxe esse conteúdo. Eu conheço um pouco porque o Michael já trouxe outros anos no grupo de jovens, então eu tenho lido. E até o tema desse ano do Domingo da Igreja Perseguida é bem legal. Vou deixar isso para semana que vem. Vamos falar semana que vem, não vamos dar spoiler agora. Semana que a gente fala. Outro quer falar hoje. Não, eu não quero deixar, eu quero que a galera fique, porque é um tema bem polêmico, bem forte. Porque é ex-muçulmanos, né? Os muçulmanos convertidos, esse vai ser o Domingo da Perseguida, porque é uma grande luta, não com apenas os muçulmanos, mas com aqueles muçulmanos que aceitam a Cristo, e aí é um problema bem complicado, e que é o que o Willy fala segunda-feira que vem. Tradições, doutrinas... Aí é muito mas ele também, de certa forma, dá um tapa de luva na cara de muita gente segunda-feira que vem, que vai ser top. Eu tô esse programa eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui meio que o microfone num cantinho. Eu quero só botar os fonezinhos e ficar ouvindo aqui bem.
Então, se você imagina, você não perde por esperar, né? Assim, eu que falei assim, o cara, toda vez que a gente fala sobre igreja perseguida, a gente sai de certa forma mexido, porque a gente tem que ver muita coisa que a gente crê e pensa, né? Então, assim, se você ouvir segunda-feira que vem, convide que vai ser bênção. Mas por hoje era isso, a mensagem principal de hoje é que Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele desceu do céu não apenas para saciarmos questões materiais, mas para salvarmos a nossa alma, porque ele falou várias vezes: eu o ressuscitarei no último dia. É isso que nós cremos, né? Que um dia, ainda que a gente venha partir, nossos entes queridos, muitos partiram daqui, nós vamos um dia partir, mas nós cremos que a nossa vida não termina aqui. Nós temos a esperança da vida eterna, porque Cristo tem as palavras de vida eterna e Ele nos ressuscitará lá no último dia e viveremos para Ele para sempre. Patrick, dá sua despeça aí da galera. Pois é, né, Maicon? Hoje o programa tava top mesmo, hoje o assunto foi bem interessante, realmente... Quando eu pesquisei mais, quando eu vi mais sobre esse assunto, realmente abriu meus olhos para muitas coisas, né? A questão da barganha com Deus, de querer tudo para agora, e esse imediatismo, né? Como o Guilherme falou, que existe muito entre os jovens. Eu, inclusive, como mencionado antes, eu ainda sou desse tipo de pessoa que quer tudo para ontem, né? Pela graça de Deus, estou sendo modificado. Né? Mas a questão é confiar, né? A questão é confiar, como a gente falou ali em João 6, ali com as pessoas que não entenderam o que Cristo quis dizer para elas se recusaram a ouvir, se recusaram a ver, elas queriam só milagres, queriam que Jesus fizesse sinais, que ele já tinha feito vários e mesmo assim não acreditaram. Então, a questão é confiança, mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo quando... uma bênção não vem, algo que a gente queira e possivelmente nem chegue, porque pode ser que Deus não queira isso pra gente. A confiança acima de tudo, mesmo quando parece que não vai dar certo. É isso aí, valeu, Patrick. Aí, Guilherme, dá o seu tchau aí. Eu quero primeiro mandar 2 abraços aqui, nossos amigos que mandaram recado aí. Tem sim, a nossa amiga Jussara lá de Xangri lá mandou que tá ligadinha com a gente. Forte abraço, abração, Jussara. E o nosso amigo Danilo Souza mandou aqui pra gente, ó, papo edificante sobre a palavra. Parabéns. Amém. Forte abraço aí, Danilo, que Deus abençoe, uma boa noite aí. E eu já agradeço a você que estava nos ouvindo agora. Logo depois do Papo Teológico, você fica com a programação aquela mais dentinha de hino para você já preparar o seu coração. E aproveita para ler João 6 ali, refletir tudo nisso. E isso aí, já aproveita a ver. A gente sempre deixa uma programação, a gente sempre deixa um tema para vocês, deixamos sempre um livro pós. Amanhã, às 6 da manhã, tem o programa Roda de Galpão aqui na Rádio Web TK Gospel. E é isso, né, Michael? Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma boa noite pra você. Aproveita e já dá o cronograma todo da rádio amanhã então, já aí. Amanhã, 6 da manhã, tem o Papo Teológico. Outro Papo Teológico. Vai quebrar, reprise. Não, brincadeira. Amanhã, 6 da manhã, tem o Roda de Galpão aqui na Rádio TK Gospel. Amanhã eu vou estar na apresentação do Roda de Galpão. Então, 6 da manhã, eu espero você comigo. Meio-dia, eu tô de novo no ar com a Hora da Informação, o que é notícia no Taquaria, região, para todo o Vale, a Hora da Informação. Às 21 horas tem o programa Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos, produção independente. Então, pastor Milton, amanhã 21 horas. E às 22 horas tem o Louvor e Adoração com o Júlio Alcione. E amanhã com o pastor Pedrinho. Mas Alcione disse que não vai ser o pastor Pedrinho, vai ser o tio Pedro. Vai estar top amanhã de noite o programa. Amanhã o pastor Pedro Paulo com a gente. Muita experiência para compartilhar com a gente. Programação bem legal amanhã. Então, desde as 6 da manhã até a meia-noite aqui na Rádio Web TK Gospel. Muito obrigado a você pela sua audiência. E, Michael, obrigado pelo teu convite aí. Boa noite. É isso aí então, muito obrigado por você que acompanhou com nós até agora esse horário. Fique com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e que você se delicie e coma todos os dias do pão da vida, que é Jesus Cristo. Até o próximo programa com missão Portas Abertas e uma grande e abençoada noite para você.